Joel capítulo 2, versículo 25, diz assim: E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lagosta e o pulgão, a ruga e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Glória a Jesus. Fala assim comigo assim: e o meu povo não será mais envergonhado. Amém? Aleluia. Eu estou com essa palavra no coração a respeito de restituição. Já não é da agora. Deus ele vem ministrando algo ao meu coração. E a primeira coisa que eu fico me perguntando: por que Deus tinha que restituir este povo? Por que Deus tinha que restituir esta nação? Se havia promessas de Deus já desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, Alexandre, se já havia uma promessa de Deus, da bênção de Deus estar sobre a vida deles, por que Deus vai usar Joel para ministrar ao nosso coração e falar ao nosso coração por meio dessa história que o Senhor ele restituiria os anos que foram consumidos, irmãos, os anos que foram consumidos. Ele se está falando de ano, Igor, ele está falando de tempo. Já se havia muito tempo que os gafanhotos, os pulgões estavam devastando a vida da nação de Israel. Eles já vinham perdendo por muito tempo. Mas pastor, por que estava acontecendo isso, né? E eu tive a capacidade de poder ler, e eu não queria ministrar hoje não seria eu que ia ministrar, mas a pessoa que ia estar aqui ministrando, ela acabou não dando para estar, porque você sabe como é que está aí a nossa comunidade, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, tudo teve que antecipar, mas tudo é o tempo de Deus. Aleluia! E o interessante é que eu venho estudando e venho lendo muito o capítulo 13 e o capítulo 14. Mas quando você abre lá em Joel, aonde nós vamos entrar num desafio esta semana de fazermos um jejum em cima do capítulo de Joel. E o capítulo de Joel é capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Serão 3 dias de jejum e oração, mas serão 3 dias que você vai tirar para ler cada dia um capítulo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, me ajuda a te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, dá glória aí, glorifica, exalte o nome do Senhor, mas leia Joel capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje eu estava falando com uma jovem ali perto da casa do seu Ailton. Eu estava falando para ela, eu falei: filha, se você não se posicionar, você não vai ver nada acontecer na sua vida. Se você não se posicionar, você vai continuar a vida toda desse jeito, e a tendência é a sua vida ser pior do que já está. E falar isso para alguém é um pouco difícil, né? Falar isso para alguém, porque nem todo mundo está aberto a ouvir. Mas graças a Deus ela reconheceu e ela entendeu o que eu estava dizendo, e ela disse: pastor, mas não é fácil, pastor. O senhor não tem noção do que eu vivencio, o senhor não tem noção do que eu passo, o senhor não tem noção das coisas que eu escuto. Às vezes eu saio com a minha filha, saio andando, porque eu já não aguento mais, de tanta pressão, de tanto isso, de tanto aquilo. Mas eu falei para ela: mas existe um Deus que pode restituir, quer restituir a sua vida. Mas para isso é necessário um posicionamento. É necessário um posicionamento. Mas quando a gente se depara com o capítulo 1 de Joel, irmãos, a gente vê, irmãos,
que o capítulo 1 de Joel, se uma pessoa não conhecer a Bíblia, Alexandre, ela desiste até de seguir a Deus. Ela decide até abandonar esse Deus e não querer mais estar com esse Deus. Por quê, pastor? Porque era tanta tragédia, tanta fome, tanta angústia que aquele povo passava. Quando você vai lendo os primeiros versículos do capítulo 1, você vai começando a falar assim: meu Deus, que Deus cruel, que Deus ruim, que Deus terrível. Como é que esse Deus permite, irmãos, todas esses tipos de assolação, essa fome na terra? Irmãos, havia até gado, mas você não encontrava nem a carne do gado, porque ele estava na pele e no osso. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ler aqui alguns versículos e você vai deparar. A terra, ela estava tão seca, tão seca, tão seca, que se você jogasse uma semente na terra, irmãos, a semente estourava de tão seca e não produzia nada, irmãos. Havia uma sequidão terrível na terra. Eles estavam passando por uma fase muito difícil, uma fase muito tenebrosa, uma coisa horrível, agoniante. E o interessante, Alexandre, que os sacerdotes daquela época, eles procuravam até uma ovelha para sacrificar o Senhor, mas não tinha, irmãos. Eles procuravam ali alguma coisa que pudesse oferecer ao Senhor, mas não tinha como eles fazer nenhum tipo de sacrifício para chamar a atenção do Senhor. Glória a Deus. Quando você vai lá para capítulo 13 de Oséias, você vai deparar também que eles, irmãos, eles clamavam até por Baal. Eles pediam, os agricultores daquela época acreditavam que se clamasse por Baal, haveria chuva, Juquinha, e certamente a terra ia produzir. Mas eu vou te dizer, poderia até chover. Alguns estudiosos acreditam que até chovia, Igor. A chuva vinha, mas a terra sugava toda a água e não produzia nada, irmãos. Era um tempo de sequidão, era um tempo de desgraça, era um tempo de tragédia, era um tempo terrível que eles estavam vivenciando. Quando a gente se depara com o capítulo 25 e com o capítulo 28, o capítulo 28 é o capítulo da bênção. Eles já estavam na maravilha, estavam vivendo um momento tremendo, onde Deus estava trazendo até um grande avivamento sobre eles. Mas até chegar ali tem uma história. Até chegar ali tem uma história. Aquele povo já vinha passando. Mas pastor, por que eles estavam passando por tudo isso? Porque eles decidiram se voltar a deuses estranhos. Eles decidiram construir imagens. E muito pior ainda, além deles construir, eles decidiram também se prostrar diante dessas imagens e adorar essas imagens. Aleluia. E Deus já tinha falado com eles que Deus ia trazer um juízo para com eles. Mas eles não estavam, eles preferiram continuar vivendo uma vida em desobediência ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Deus todo momento usando os profetas para adverti-lo, para chamar a sua atenção, para que eles viessem se voltar para o Deus vivo e adorar ao Deus vivo. Mas eles todo momento, em todo instante, se inclinavam para os deuses que eles construíam. Aleluia. Aleluia. Que isso, pastor? Nós não construímos deuses para nós adorar. Quem te disse isso? Muitas das vezes, irmãos, estamos na presença de Deus, mas a gente constrói ídolos para a gente adorar. E às vezes até pregadores, irmãos. Eu só vou naquele culto se for aquele pregador. Eu só vou naquele culto se for o meu amigo que vai pregar.
eu só vou naquele culto. Você está pensando que não, você está construindo um ídolo para você adorar, quando na verdade você não tem que adorar a pessoa, você tem que adorar o Deus Todo-Poderoso, porque maior é o Senhor. Foi Ele que enviou o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Toda honra, toda glória não é para o pastor Robson que está aqui ministrando. Toda honra e toda glória é para o Deus Todo-Poderoso, que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te separado, Ele que te deu vida para que você pudesse estar aqui hoje, não para adorar o Robson, mas sim para adorar o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas se você tem esse entendimento, começa a adorar o Senhor aí, começa a exaltar o nome do Senhor aí, começa a glorifica Ele pela tua existência, glorifica Ele por aquilo que está na tua carteira, glorifica Ele por aquilo que Ele fez na sua vida. Vai fazer muito mais. Aleluia! Fala assim, Deus está na casa, irmão. Deus está na casa. O interessante, irmãos, é que eles se voltaram a esses deuses estranhos, mas não se voltaram para o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E por isso Deus permitiu que eles fossem passando por esse processo cada dia mais, até a hora deles se despertarem e verdadeiramente se voltarem, se inclinar a buscar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E o interessante que eles até voltam a adorar a adorar o Senhor. E quando eles começam a voltar a adorar o Senhor, Deus assim faz, lança essa palavra, que está lá no capítulo 2, no versículo 25. Glória a Jesus. E restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha só o que está escrito aqui, irmãos, no capítulo 1. Glória a Jesus. Abre sua Bíblia aí. Capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia! Isso me chamou muita atenção. Aleluia! Versículo 3 diz assim: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, a outra geração. O que ficou da largata? O que comeu o gafanhoto? Ou o que ficou do gafanhoto? E o que comeu a lacusta? E o que ficou da lacusta? E o que comeu o pulgão? Despertai, ébrios. Essa palavra ébrios significa embriagados. Despertai-vos, embriagados, e chorai, gemeis, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tira e dá a vossa boca, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Vou pular aqui alguns versículos. Aleluia! Versículo 9. Foi cortada a oferta de manjares e libanos da casa do Senhor. Os sacerdotes e os servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou e o óleo falta. Os lavadores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre
a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens, irmãos. Fala com a pessoa que está do lado do seu lado, diz assim: e a alegria se secou diante dos filhos dos homens. Assim, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. A desobediência e eles se voltarem a adorar outros deuses, irmãos, não trouxe só prejuízo a eles. E isso, irmãos, vem, cada dia mais a gente vai passando de geração a geração, de geração a geração. Eu não sei se era o Igor que estava aqui ministrando, falando, né? Ou era o Alexandre na sua oportunidade, que a gente não pode ser igual ao mundo, irmãos. Nós não devemos fazermos o que o mundo faz. Nós precisamos sermos o sal e precisamos sermos, né, a luz desse mundo. Nós precisamos fazermos a diferença no meio dessas trevas. O interessante é que o dia, Angélica, se tornou em noite. Sabe por quê? Por tão grande um número de gafanhoto. Por tão grande número de gafanhoto, o dia ficou noite, ficou todo escuro. Como as asas do gafanhoto é meio vermelhado, parecia sangue, um preto meio sangue, a lua se tornando em sangue, irmãos. Quando você vai fazer um estudo que você vai buscar, você vai ver o temor e o terror, a aflição que aquele povo estava passando quando eles olhavam para o céu e via aquele bando de gafanhoto. Vamos morrer, vamos ser destruídos, irmão. E aonde passava aquilo, irmãos, destruía tudo, se acabava com tudo, se foi-se a esperança. Mas Deus, Ele sempre levanta remanescente, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus sempre levanta remanescente para que possa verdadeiramente alguém clamar ao Senhor, se voltar para o Senhor. Outro dia desse eu estava falando para um pastor aqui da Redondeza, eu estava falando: gente, se a gente fizer tudo certo, irmãos, a gente não inventar moda, se a gente não quiser criar situações, você pode ter certeza, Deus há de nos honrar. O negócio é que hoje em dia, irmãos, todo mundo quer inventar alguma coisa, todo mundo quer acrescentar alguma coisa, todo mundo quer criar. Irmãos, mas porque o mundo se renova. Não se renova não. O Senhor não mudou, a Bíblia não mudou. Aleluia. É jejum, oração e palavra. É jejum, oração e palavra. É jejum, oração e palavra. Se você seguir essa receita do céu, irmãos, você não precisa criar nada, você não precisa montar nada, é só jejum, oração e palavra, irmãos. Não tem mais nada diferente do que isso, porque a Bíblia vai deixar bem claro que eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque, irmãos, aquele que teme a Deus, aquele que segue os princípios de Deus, esse vive a promessa do Senhor. Mas aquele que começa a adorar outros deuses, cuidado com o gafanhoto, cuidado com o pulgão, cuidado aí, irmãos, porque quando ele começa a destruir, ele vai destruindo. Quando você vê, você já perdeu tudo. Mas Deus, ele tem nos chamado a atenção, porque Deus, ele quer restituir, irmãos. Aleluia. Eu fico imaginando, quando eu estava lendo esse texto de Joel, capítulo 2, eu tenho 52 anos, né? E nesses 52 anos, não foi esses 52 anos na presença de Deus, mas o tempo que eu passei lá no mundo, eu ainda espero de Deus
Deus já me restituiu em algumas coisas, mas eu ainda espero de Deus me restituir em mais algumas outras coisas. Porque se foram 20 e poucos anos no mundo, adorando deuses estranhos, deuses pagãos, e fazendo aquilo que não era do agrado de Deus, consciente ou não consciente, mas eu me encontrava desse jeito. Mas eu sempre falo para Deus, eu preciso me posicionar diante do Senhor. Eu preciso verdadeiramente me ajustar diante do Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer que pessoas se ajustam, a gente quer que pessoas se acertam, mas nós não olhamos para nós mesmos e assim, peraí, será que eu não preciso mudar nisso? Será que eu não preciso ser transformado nisso? Tanta gente fala a mesma coisa para você e você continua no seu eu, no seu ego, né? E não querendo ceder diante do Senhor. Mas eu todo dia eu falo para Deus, me ensina, Senhor. Me ensina a melhorar nisso. Me ensina a melhorar naquilo, Senhor. Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor nessa área. Eu tenho dificuldade nessa área, Senhor. Me ajuda a me ajustar nessa área que eu tenho dificuldade. Porque nós temos que reconhecer quem nós somos. O interessante é que muitas das vezes o preletor ele está ministrando na igreja e a gente fica assim, Juquinha, pensando assim mesmo. Era tão bom se fulana estivesse aqui na igreja e fulana faltou o culto hoje, essa palavra era para ela. Era tão bom se crânio estivesse assim. Não é assim? Fica, irmãos. A gente fica nessas viagens nas nossas mentes. Mas quando na verdade Deus não queria ministrar com fulano, por isso que fulano não está aqui. Deus quer ministrar comigo e com você. Deus ele quer abrir os nossos olhos e fazer-nos entender que não somos tão perfeitos como pensamos que somos perfeitos. E que precisamos buscarmos sermos pessoas melhores e ter um coração ensinável. Porque quanto mais você sabe, não significa que você sabe tudo diante de Deus. Ainda que você chegou num patamar, você precisa ter um entendimento que a sua dependência ela tem que ser totalmente no Deus Todo-Poderoso. Porque se você não depende exclusivamente desse Deus Todo-Poderoso, certamente você não é nada diante desse Senhor. Então que você possa ter esse entendimento, porque muitas das vezes nós começamos a criar deuses, e esses deuses que nós começamos a criar é os deuses que nós nos acharmos sermos alguma coisa. E quando nós começamos a nos achar que nós somos alguma coisa, e nós começamos a nos adorar, a gente começa a ficar satisfeito com os elogios. E esses elogios, eles até é bom, mas se você não tem um cuidado com os elogios, você começa a se perder na sua caminhada e na sua trajetória. Porque sai de elogio e passa a ser adoração. E adoração, nós só devemos adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. Nós não devemos adorar outro Deus que não seja o outro Deus Todo-Poderoso, que não seja o Deus Todo-Poderoso. A gente precisa ter esse entendimento. Existem pessoas boas, existem pessoas talentosas, existem pessoas que você diz assim, é de um outro planeta, de um outro nível. Como que Deus usa, como que Deus faz intermédio da vida dessa pessoa. Ontem eu tive a oportunidade de encontrar com uma mãe, e a mãe ficou feliz de ter me encontrado ali na rua. E ela chegou e disse assim, pastor, tem uma bênção para te contar. Há muitos anos atrás, meu filho não era nascido ainda. Eu só tinha o outro que eu perdi. O Senhor profetizou lá na minha casa que eu não ia morar mais ali naquele lugar. E o Senhor ainda falou assim, ó, você vai para aqueles cantos ali, ó. Eu falo mesmo que eu assim, ó, muito poderoso, irmão. Deus é tremendo. Pastor, Deus me deu um apartamento. Deus me deu a minha casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí ela disse assim, pastor, meu filho tinha que fazer um teste. E quando meu filho foi chamado para fazer o teste, foi tudo na correria. E eu lembro naquele domingo, o Senhor ainda ia dirigir o culto. Eu chamei o Senhor entrou na salinha lá.
E o Senhor orou pelo meu filho. E o Senhor ministrou na vida do meu filho. Meu filho foi lá fazer o teste, passou e se tornou jogador de futebol. Aleluia. Jogou no São Caetano, jogou no Bahia, jogou contra o nosso Flamengo, jogou contra o Vasco. Só não pegou da gente. E hoje está na Europa, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E ela disse assim: pastor, eu até perdi um filho. E eu falei: eu sei que nada disso, irmãos, paga a perca. Nada do que esse teu filho está te dando, está te concedendo, paga isso. Porque perder um filho, eu estava no enterro da mãe do Alessandro, muito triste, até porque eu tive com ela com saúde, né? Tivemos cultos lá, né, Alessandro? Com o pai dele, com a mãe dele, então para mim é muito triste. Eu estive lá e eu estava até falando lá, estava falando pro Mauro e para a Priscila, eu falei assim: eu acho que pior de tudo, irmãos, é muito ruim perder uma mãe, perder um pai. Perder uma mãe, perder um pai, irmãos, é algo terrível. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai. Perdi minha mãe, perdi meu pai. Eu sei quanto é doloroso, mas pior é perder um filho, irmãos. Perder um filho, Tatiana. Meu Deus do céu. Só quem já perdeu o filho sabe o que eu estou dizendo, irmão. Porque você perdeu uma mãe, irmãos, faz parte da vida. Segue o ciclo da vida. Mas uma mãe enterrar um filho, irmãos. Irmãos, eu não consigo ver isso, irmão. Eu vejo criança doente, eu fico assim: Deus, por que eu não estou no lugar dela? Eu fico assim, irmãos. E nem meu filho não é, nem minha filha não é. Às vezes eu vejo pessoas mais novas que eu. Por que eu que não estou lá? Eu já estou com 50 e tantos anos, já curti, fiz tudo que eu tinha que fazer, que eu não tinha que fazer, irmão. E se eu for agora, vou para Jesus, irmão. Mas uma coisinha dessa, uma coisinha dessa, uma coisinha dessa, uma coisinha daquela ali, irmãos. Ali, ó, tá vizinho lá atrás, né, meu tecladista? Mas não, irmãos. A gente, isso não tem nada que vai preencher uma perda de um filho, irmãos. Porque o pai e a mãe, a gente vai ficar triste, vai ficar saudade. O Alessandro estava lá chorando, só que o choro do Alessandro era diferente dos irmãos dele. Eu até falei isso para ele. Ele estava chorando porque ele vai sentir saudade da mãe dele, porque ele queria estar com a mãe dele perto dele. Mas tem gente ali que chora de remorso, porque podia ter feito e não fez nada, porque tem gente que faz isso, irmãos. Mas ele estava chorando, e ele estava chorando de, assim, de satisfação, de saber que tinha cumprido a missão dele, mas também de saudade, porque ele sabe que ele vai sentir saudade. Eu sinto da minha mãe até hoje. Eu me casei com a Dileira que eu sou de me pegar lá em casa chorando, irmãos. E até porque minha mãe morre em dezembro e enterra no dia 24 de dezembro. Você quer mais o quê? Para lembrar mesmo, né? Então, você imagina. E eu perco pai em setembro e perco mãe em dezembro. 3 meses, o Alessandro está quase pertinho de mim, 6 meses, né, Alessandro? 5, 6 meses. Perdeu o pai no mesmo ano, irmãos. 2 pancadas na mulher. Mas pior é ele perder um filho, irmãos. Pior é perder um filho. E eu estava falando para essa irmã e ela disse assim: pastor, assim, graças a Deus ele casou, ele tem uma outra mentalidade. Glória a Jesus. Ela até devia vir fazer uma visita aqui na igreja. Mas ela falando: eu não podia. Eu tenho que agradecer muito a Deus. E tenho que agradecer muito o Senhor, porque o Senhor é profeta. Agora, isso não é motivo de, irmãos, ninguém me adorar, me exaltar, irmãos. Isso não é motivo de ninguém me construir. E nem eu me sentir um Deus, irmão. Porque o que eu tenho visto nesses últimos tempos é que as pessoas, elas galgam o nível de conhecimento, e elas galgam o nível de entendimento, e elas começam a se achar alguma coisa, irmãos. Paulo, ele vai dizer assim: que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim, irmãos. Em amor, em amor, em humildade, em simplicidade, irmãos.
Glória a Deus, aleluia. E olha, quem está dizendo é o apóstolo Paulo, irmãos. Um homem que teve uma experiência de ter um encontro com Jesus. Um homem que teve uma experiência de ficar cego e depois passar a enxergar. Um homem que teve experiências tremendas de viver coisas tremendas, de escrever vários livros. Mas ele vai chegar no final da sua carreira e ele vai dizer para os pastores que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Aleluia. Porque o segredo do nosso sucesso está na humildade e na simplicidade. Glória a Deus. O negócio que a bênção vinha desde Abraão. E Deus tinha abençoado a Abraão, e por meio de Abraão, essa bênção ia seguia a todos, mas só que na meada da caminhada, o povo começou a sair da direção, irmãos. A adorar outros deuses, a casar com mulheres pagãs, mulheres estranhas, e ia se envolvendo com coisas erradas e saindo da direção. Só que eu sempre falo para todo mundo, Edilene, uma hora a conta chega no CPF, porque a gente não consegue enganar Deus a vida toda, porque na verdade você não engana em momento algum. Mas às vezes a gente tem essa ilusão de achar que a gente pode ir enganando a Deus. E a gente vem de uma cultura brasileira e uma cultura carioca que a gente se acha muito esperto, que a gente consegue dar volta em todo mundo, que a gente consegue se dar bem em tudo, né? E às vezes a gente, por se achar desse jeito, acha que também é assim no céu. Vai conseguir dar um jeitinho na hora, vai conseguir subir, vai conseguir entrar, irmãos. Eu fico imaginando Noé. Deus vira para Noé e diz para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu quero salvar sua vida, Noé. Mas não chovia naquela época. Como é que você vai construir uma arca? Outra, ele não tinha experiência, porque ele não era carpinteiro. Noé gostava muito era de plantar, acho que ele era agricultor, né? Como é que ele vai? Mas ele ousa obedecer à voz de Deus e construir a arca. Só que ele vai mais além, irmãos. Ele constrói a arca e começa a pregar. E ele começa a pregar para que pudesse alcançar as vidas que estavam lá fora. E ele começa a falar: olha, vocês precisam se voltar para o Senhor. Aleluia. Vocês precisam abandonar esses deuses estranhos. Porque Deus vai destruir, Deus vai trazer juízo. Só que eles não se voltavam para isso. Aí Noé constrói a arca. Deus vai dando a direção para Noé, para ele trazer a sua família. Já vou parar. Trazer um casalzinho de bichos. Mas sabe o que me chama a atenção, Chiquinho? É que depois que entra o último animal, o casal de animal, não foi Noé que fechou a arca. Sabia disso? Ah, pastor, mas foi ele que pegou o trinco lá e ó, aqui ó, aí ele, como eu não entrou, ele fez isso, ó. Então, fechou isso. Não foi ele, irmãos. Não foi ele. E eu acredito, não está escrito, que depois que Deus fechou a arca por fora, eu acho até que ele tentou abrir o trinco para poder salvar as pessoas que estavam lá fora. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito, porque Deus, quando mandou ele construir a arca, Deus não mandou ele pregar para aquele povo, não, irmãos. Mas eu acredito que quando ele fez isso, e Deus sabia que ele ia fazer isso, Angélica, Deus pegou e disse assim, ó, bota a betume por fora dela todinha. Deus falou assim, ó, Deus foi lá e botou, lacrou aquela arca todinha por fora. Vai ler a história, irmãos.
Eu acredito que quando ele abriu, ele falou assim, ué, eu não coloquei isso aí. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque o povo brasileiro e o povo carioca, principalmente o carioca, eles acham que vai achar uma brechinha, um jeitinho. E aí dá um exemplo que não haverá jeitinho. Só vai se salvar aqueles que verdadeiramente se voltar para o Senhor. Aleluia. Coloca de pé, irmãos. Glória a Deus. O interessante é que Deus fez uma promessa para esse povo, que eles não seriam mais envergonhados. O Senhor ele ia restituir, ele ia restaurar os anos que o gafanhoto, irmãos, tinha destruído. E eu queria te convidar, irmãos, a você a orar. O que você perdeu nessa tua jornada, nessa tua caminhada? Começa a pensar aí, irmãos, se você consegue lembrar de quando você começa a lembrar. Consegue lembrar? Pastor, eu consigo lembrar do tempo que eu tinha já 8 anos. Quantos anos tu tem, Aninha? 6 anos. A Aninha vai lembrar dessas artes que ela faz agora com 6 anos. Amém? Glória a Jesus, né, Aninha? Vai lembrar? Não faz não. Começa a tentar lembrar dos seus 6 anos. Dos seus 6 anos. Ou sei lá, pastor, não consigo, 6 anos é muito. Eu não lembro nem que eu fumi ontem. Mas eu quero te dizer, irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente não esquece. Aleluia. Glória a Deus. Existem anos na nossa vida que se a gente pudesse apagar da nossa vida, a gente Aleluia. apagava. Glória a Deus. Existem dias na nossa vida que se a gente pudesse arrancar da nossa vida, que a gente pudesse não viver aqueles dias, a gente tirava esses dias. Aleluia. Porque é tão doloroso, irmãos. Você chega a sentir aquela agonia na carne. É uma coisa terrível, uma angústia terrível. Irmãos, eu já tive sensação de morte. Eu já tive para morrer algumas vezes. E olha que eu nunca cheirei, nunca fumei, nunca roubei, nunca vi nada disso. E eu tive o desprazer de ter esse sentimento. É um sentimento muito ruim. Primeiro que você se sente impotente. Eu lembro do dia que me pegaram, irmão, pelo meu braço e me levaram para sacudir a minha vida, que foram me levando. Irmãos, assim, parece que deu um apagão. Sabe o que é aquele apagão? Aquele apagão apagou tudo. Ficou tudo. Você não lembra de nada. Irmão, não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada. Não adianta pensar que vai dar, Jesus, salva-me. Não sei o que, não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada. Eu estou falando que eu vivi isso, irmão. Aleluia. Pastor, por que o senhor está falando isso, irmão? Porque, irmãos, imagina, é uma sensação muito difícil. Então a gente tem esse sentimento de pavor, esse sentimento ruim que às vezes nos assola. Então a gente precisa muito da graça de Deus, do amor de Deus. Aleluia. A gente precisa muito entender que nós não somos nada, irmãos. Mas o que somos, somos por causa de Deus, irmãos. O que fazemos, fazemos por causa de Deus. Aleluia. Eu amo a vida da Sheila, irmãos. A Sheila não, irmãos, ela sobe na comunidade. Ela vai lá na casa da pessoa, ela se interessa de saber como é que está a pessoa. Se puder ajudar com alguma coisa, ajuda a pessoa. Então tem pessoas, irmãos, que elas plantam e certamente elas vão colher coisas boas plantando, Aleluia. irmãos. Verdade, glória a Deus. Aí outro dia desse eu estava falando com uma pessoa, você sabe por que Deus te dá muito livramento? Deus te dá muito livramento porque você é uma pessoa boa. E hoje está raro isso, irmãos. Hoje é uma coisa rara. Então, mas mesmo que você seja essa pessoa boa, não deixe isso se tornar uma adoração para a sua vida. Porque tem gente que vive de elogio, irmãos. Vive de elogio. Elogio é até bom. Você está bonito, mas hoje eu estou me achando bonito.
bonito. Tá bonito, tá bonito. Tô me achando. Tá lindo, meu amor. Não, pastor. Minha esposa falou agora, mas ela não tinha falado não. Mas eu tô bonito. Não é, agora no corpo de ficou bonito. Hoje eu tô me sentindo bonito. Hoje eu tô me sentindo bonito. Mas isso não pode ser uma adoração. Né? Então vamos orar a Deus.